E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram, o atentavam ele, se curaria no sábado para achar de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé, no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. E então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aí não tem desse, Val? Jesus curou, fez um milagre, o povo ainda ficou com raiva. Pode tomar seu assento? Glória a Deus. Queridos, essa semana eu estava falando com Deus para me dar um texto, uma mensagem. E geralmente eu não prego nada aqui sem antes Deus me autorizar a pregar. E em algumas ocasiões, aqui não estou dizendo aqui nunca aconteceu isso, e acredito que nem vai acontecer. Mas deu pregar uma mensagem e a pessoa acha ruim porque ela se sentiu ofendida. Aí eu disse assim: mas se ofendeu com a palavra? Então é hora da gente dar uma analisada no que está acontecendo de errado. Porque se te confrontou é porque ela quer te curar, ela quer te trabalhar, ela quer te transformar. E eu venho falando com Deus essa semana, pedindo a Deus um texto. E o Senhor me deu esse texto aqui em Lucas capítulo 6, versículo de número 6. Onde fala do homem que tinha a mão direita mirrada. Nós observamos aqui logo no versículo 6, que Jesus ele entra na sinagoga para ensinar. As ministrações de Jesus, geralmente ela era carregada de ensino. Olha o que está dizendo o texto. Põe no 6 lá, para as pessoas verem. Versículo 6. Samuel. Versículo 6. No outro sábado ele entrou na sinagoga para ensinar. Ensinar o que, pastor? Como o povo deve se comportar? Como o povo deve se comprometer diante de Deus e dos homens? Ensinar o que, pastor? A sã doutrina, a palavra que transforma, que leva para o céu. Esse negócio de ficar pregando aquelas palavras melzinho na chupeta, que massageia o ego, que traz um conforto. Irmãos, a palavra ela serve para 3 coisas. Ela serve para confrontar. Ela também serve para exortar. E ela também serve para consolar. Agora tem gente que divide. Só consola, 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 consola. Outros só confronta, 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 confronta.
outros só exorta. Uma mensagem ela tem que estar baseada mais ou menos nesses 3 parâmetros, que eu tenho certeza que ela penetra no coração. E se algum dia alguém aqui se sentiu confrontado ou exortado por alguma pregação que saiu aqui desse altar, não só por mim, mas por qualquer homem de Deus que assumiu essa tribuna, é momento de você se alegrar. É momento de você estar feliz. Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Se você está se sentindo corrigido, é porque Deus te ama. Qual é o pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Levante a mão. Qual é a maior prova de amor que você dá aos seus filhos? É quando você faz o que ele quer, quando ele está errado? Não é quando você corrige? Por que você corrige o teu filho? Você corrige o teu filho para que ele não possa fazer errado lá na frente. E por que Deus nos corrige? Para que a gente não possa viver uma vida errada. Porque todo pecado ele gera uma consequência. Então nesse culto que Jesus entrou, era um culto de ensino. E geralmente eu dou meus cultos de ensino nos domingos. Por que o pastor Adilson gosta de sempre estar pregando em todos os domingos? Porque aqui é onde eu ensino o povo de Deus. Aqui é onde eu vou ministrar aquilo que Deus quer para esta igreja. Então nós vemos aqui no texto que o culto em que Jesus estava era um culto de ensino. Aí tem gente que quando é ensino na escola bíblica no domingo, ele não quer vir, mas quando é campanha, chave da vitória, cura, milagre, vem gente de todo lado. Mas o culto que Jesus opera, irmãos, não é só no culto da vitória, não é só na quarta-feira da campanha, é na escola bíblica, é na oração pela manhã, é na quarta-feira, é no domingo à noite. Jesus está apto para curar, libertar, transformar, salvar todos aqueles que querem. Aí nós vemos aqui no versículo 7 que os doutores da lei estavam nesse culto. E eles estavam nesse culto não para receber um ensino ou uma palavra de transformação, mas eles estavam nesse culto para fazer uma coisa que me enche a paciência. Observar. Para quê, pastor? Para criticar. Olha o que está dizendo no versículo 7. E os fariseus estavam observando. Para ver o quê? Se ele ia dar um deslize. Existem 3 tipos de pessoas num culto: observadores, telespectadores e necessitados. Tem gente que só vem para ver o movimento. Chegou um pastor novo lá no setor nordeste, vou observar o movimento. Vamos ver como é que ele se procede. Vamos ver como é que ele vai. Vamos ver se ele vai chegar lá. Vamos ver se o negócio vai acontecer. Irmãos, antes de mim estar aqui está Jesus. E quem opera é Ele, quem faz é Ele, quem transforma é Ele, quem liberta é Ele. Então tem gente que vem no culto para quê, pastor? Para ficar observando. E se observasse e fizesse alguma coisa útil para que o culto viesse ficar melhor, seria uma maravilha. Mas ele observa e fica caçando só defeito. Ah, mas esse chão, desse jeito aqui, como é que eu vou ajoelhar, padre? Ah, o som não tá bom. As irmãs hoje não louvou do jeito que nós queríamos. A equipe que louvou hoje parece estar mesmo. As pessoas elas observam e já vem para o segundo. Os que criticam, os que vêm para caçar defeito. Vai ver uma coisa dessa?
Tem gente que vem ao culto não é para adorar a Deus, não é para receber uma palavra, é para observar o movimento e ficar caçando defeito. Vê defeito em todo mundo, vê defeito em tudo quanto é coisa, mas ele não consegue enxergar o próprio defeito. Geralmente quem gosta de ficar falando tem a língua maior do que o corpo. E gosta de ficar apontando, falando defeito, isso e aquilo, mas não faz nada, irmão, nada para o crescimento e o avanço dessa obra. Se no culto que Jesus estava tinha gente dessa forma, imagina aqui, presbítero Rosito. Se no culto que Jesus estava para ensinar tinha crente que observava, criticava e que não estava nem aí para o ensinamento dele, imagina aqui. Eles estavam observando, para quê? Para aprender o que Jesus estava ensinando? Não. Eles estavam observando para pegar ele em algum defeito. Você acha que Deus agrada de um tipo de culto desse? Você acha que Deus agrada de pessoas que vêm na igreja só para ficar olhando se o pastor vai deslizar, se não vai, se o pastor é isso, se o pastor é aquilo, se o pastor cumprimentou, deixou de cumprimentar, se o pastor falou, deixou de falar, se o pastor fez isso, deixou de fazer? Tem gente que só vem para criticar, irmão, mas não dá uma ideia ou não faz nada para melhorar. Eu aceito qualquer crítica de qualquer um aqui, de qualquer um de vocês, mas desde que vocês me apresentem a solução com resultado. Não adianta ficar criticando, não vim de solução não. Quer fazer a crítica? Vem com a solução. Eu sou muito flexível para atender, irmãos. E se é para melhorar, se é para o bem maior, se é para a gente ganhar e povoar o céu, vamos fazer em nome de Jesus. Aí no 8, olha o que chama, versículo 8. Mas todavia, Jesus conhecia bem os pensar. Isso aqui é muito forte. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e dissesse para ele assim: Jesus conhece seus pensamentos. Jesus sabe, João Vitor, se os seus pensamentos são de guerra ou de paz. Jesus sabe se os seus pensamentos provêm dele ou não provém. Porque está dizendo aqui o texto: o povo ia lá para criticar, para observar, para atrapalhar. E olha o que diz o texto: Jesus conhecia o pensamento desse povo. Não adianta achar que eles ficam fazendo as coisas escondidas. Não adianta achar que eles ficam nos grupinhos escondidos, fazendo as coisas ali no caladinho, que Jesus não está vendo. Eu posso não ler pensamento, mas Jesus conhece o pensamento de cada pessoa aqui. Olha o que está dizendo o texto. E Jesus bem conhecia os seus pensamentos. E Jesus conhecendo o pensamento, nesse culto, além das pessoas que iam lá só para assistir e para criticar, também tinha um homem que tinha a mão direita mirrada. E é o terceiro tipo de pessoas que tem no culto: os que necessitavam. Esse homem aqui, ele estava necessitando de quê? De uma cura. E mesmo assim, esse homem, ele se arriscou de ser apedrejado, porque ele era deficiente. Um deficiente não podia estar num culto. Olha para você como era o culto antes. E aí ele deu um jeito de esconder o pecado, esconder a doença, camuflar a enfermidade para participar do culto. Quantas pessoas estão aqui hoje que, a meu modo de ver, está salvo, mas tem, Rosito, um pecado escondido ou camuflado? Não tem nada a ver. É normal. Eita coisinha que vai fazer crente se dar mal, hein?
Quanta gente está camuflando a vergonha, quanta gente está camuflando o pecado, quanta gente está escondendo e participando de um culto. Vai, pastor, quer dizer que se eu tiver... Não, a questão não é vir com pecado. Aqui que é o lugar de vir com pecado, pecador. Nós vamos ser limpos pelo quê? Pela palavra. A questão é a gente tentar de dar de santo, ou de que está tudo certo, escondendo as coisas que estão erradas. Jesus sabia, conhecia que no meio daquele culto existia uma pessoa que necessitava. Eu sei que aqui tem telespectador, eu sei que aqui tem pessoas criticadoras, mas também eu sei que aqui tem pessoas que são necessitadas da palavra e da transformação de Jesus. Só quem necessita do poder de Deus, de uma transformação, de uma palavra, levante a mão e dá glória. Jesus, ele conhecia os pensamentos, e ele sabia de um homem que estava lá, praticamente a modo da tradição judaica, no pecado, porque ele estava enfermo, doente, a mão mirrada, era deficiente. Um homem que o inimigo paralisou ele por completo. Porque a enfermidade que o diabo colocou não foi na mão esquerda. Foi aonde? Na mão direita. Diga comigo, mão direita. Mais uma vez, mão direita. Mais uma vez, mão direita. Irmãos, eu faço tudo com a minha mão direita. Quem aqui faz tudo com a mão direita? Tem algum que faz com a mão esquerda? Ó, tem um menininho ali. Por que, pastor, que ele paralisou? Quem é que consegue escrever bem com a mão esquerda? Quem consegue? Eu não consigo. Você consegue, meu filho? Que bacana. Quem é que tem mais força na mão esquerda do que na mão direita? Quem é que tem mais habilidade na mão esquerda do que a mão direita? A mão direita é a mão que nós escrevemos. A mão direita é a mão que nós abençoamos. A mão direita é a mão que nós pegamos para ofertar. A mão direita é a mão que nós cumprimentamos. A mão direita é a mão onde nós assinamos documentos ou contratos que vai trazer um benefício financeiro. Ou seja, o inimigo queria paralisar aquele homem por completo. Quem sabe tem muita gente aqui que o inimigo colocou uma enfermidade, e essa enfermidade foi para te paralisar. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer, irmãos, que o dono desta casa e o dono desta igreja não vai deixar te paralisar. Ele não vai te deixar te paralisar. Ele está no culto, e olha só, ele conhecia os pensamentos dos iníquos, mas também sabia que ali tinha um homem que precisava do socorro dele. Jesus te conhece no fundo do seu coração, e ele sabe o que você precisa ou necessita aqui nesta noite, e ele veio aqui para te dizer: chegou a hora de eu mostrar o meu poder, chegou a hora de eu fazer um milagre, chegou a hora de eu agir na sua vida. Aí o que acontece? Os criticadores estavam ali, os observadores. No versículo 9, Jesus olha para eles, sabendo os pensamentos deles, repreende eles. Espera aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão com pensamento aí, se eu vou curar ou não no sábado? É lícito fazer o bem ou o mal, matar ou dar vida? E aí ele queria se mostrar a autoridade, que ele tinha poder e que ele era maior do que o sábado. Aí o que ele faz? Ele vê o terceiro tipo de pessoas que ali estava: o necessitado, aquele que precisava, aquele que usou
ali de se arriscar para estar num culto como aquele, mesmo camuflando, mesmo escondendo, mesmo tampando, ele foi para o culto. Tem gente, esse homem aqui estava correndo risco de vida, irmãos. Ele não podia estar naquele culto. Ele tinha que estar isolado. Ele tinha que estar num canto. Mas mesmo assim ele fez de tudo para estar no culto. Tem gente que não pode nem relampear na parte da manhã que ele diz: não vou para a igreja hoje. Por quê? Vai chover. Um dia eu estava lá no Pará, e aí eu estava na casa de uma irmã fazendo uma oração. Aí deu um relâmpago, irmão. Ela: não vou para a igreja hoje não. Eu falei: mas por quê? Ah, vai chover, pastor. Isso de manhã, e o culto era à noite. Eu falei: uai, mas como é que a senhora sabe? Relampeou por causa de uma chuva, João Filho. A mulher: chuva é bênção. Chuva não pode ser impedimento para nós vir para a casa de Deus não, irmão. Com chuva ou sem chuva, eu e você vamos adorar. Com doença ou sem doença, eu e você veio aqui adorar. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós estamos aqui para adorar. Com saúde ou sem saúde, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Aí Jesus olha atentamente para aquele irmão que estava necessitado. Ele olha atentamente, sabendo a situação que ele estava passando. Jesus agora vai reintegrar esse homem para o meio. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 10. Bota o versículo 10 para nós. O versículo 10. Olha só. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a sua mão. E ele assim, vai no versículo 9. Vai no versículo 9. No versículo 9. Volta aí um versículo. Glória a Deus. Um versículo 9. E então Jesus disse uma coisa. Ele de perguntar: é lícito salvar, fazer o bem? Isso. Versículo 8. Estava no 8, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Mas conhecendo bem seus pensamentos, tinha a mão mirrada. Aqui, ó. Levanta e fica em pé Espera aí. Esse homem estava escondendo o pecado. Esse homem estava escondendo a enfermidade. A última coisa que ele queria era ser o quê? Descoberto. Mas o que Jesus fez aqui? Levando ele, trazendo ele para o... Olha o que Jesus disse: levanta e fica em... Duas coisas, irmãos, aqui, para receber um milagre e uma vitória da parte de Deus. Primeiro, diga assim comigo: eu tenho que me levantar. Ó, essa doença não pode te deixar prostrado. Esse problema que você vem passando familiar não pode te deixar caído. Essa pessoa que está sofrendo da depressão ou da angústia não pode ficar caída. Jesus está dizendo aqui nesta noite: fica em pé. Não deixa o diabo te jogar no chão. Não deixa o diabo te afastar da presença dele. Não deixa que seus filhos que não estão na presença te desmoralizar ou te deixar cair da batida. Olha o que Jesus está dizendo aqui para fazer um milagre na sua vida. Diante de todas estas circunstâncias, você tem que se manter de pé. Isso aqui é muito forte. Jesus conhecia os pensamentos. Ele fala: levanta e fica em pé. Então primeiro, para eu receber o meu milagre, sair daqui com vitória na mão, sair daqui transformado, com a minha vida mudada de uma forma diferenciada, eu tenho que me colocar de pé. Não importa as circunstâncias, não importa as afrontas, não importa o que eu estou passando, eu tenho que permanecer de pé.
Tem gente que no meio da adversidade ele cai. Tem gente que no meio da luta ele desiste. Tem gente que no meio das doenças ele prostra. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: fica de pé, fica de pé, fica de pé. Milagre vai acontecer. Aí depois que Jesus manda ele ficar de pé, olha o que ele vem, fala: vem para o... No meio é aonde ele ia ser visto por todos. Por todos. Espera aí, pastor. Jesus queria fazer um milagre na vida dele, mas queria primeiro expor. Sim. Duas coisas. Primeiro, não existe bênção e milagre de Deus com pecados não confessados. Primeiro. Segundo, que Jesus quis expor esse homem no meio, é que todos que ali estavam tentando abafar e não deixar esse homem cultuar, Jesus disse: olha, eu reintegro ele hoje. Eu reintrego ele hoje no meio de vocês. Porque é assim. Existe um grupo de pessoas que às vezes elas não permitem as pessoas estarem no meio delas. Nós somos um grupo fechado, um grupo exclusivista. Nesse nosso grupo aqui só fica as pessoas do nosso grupo. Um grupo daqui, outro grupo dali, outro grupo de cá. E cada um tem um ideal, cada um tem uma mentalidade. Jesus não opera nesse meio de coisa. Jesus não opera nesse meio de coisa. Reino dividido não subside, irmãos. Reino dividido não subside. Deixa eu dizer uma coisa aqui: toda divisão, irmão, traz destruição. A Bíblia diz lá em Salmos que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui não tem grupo A e nem grupo B. Aqui tem uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem uma igreja que aceita e ama todos que estão aqui e que vêm de todos os lugares e de todas as formas e de todos os jeitos. Ah, fulano é homossexual, nós não podemos aceitar na nossa igreja. Não, irmão, aqui é para o ladrão, aqui é para o traficante, aqui é para o homossexual. Essa igreja é para todos aqueles que estão enfermos e precisam da libertação e da transformação de Jesus. Nós não somos exclusivistas. Nós estamos aqui para pregar a verdade, transformar e mostrar às pessoas o caminho que nos leva para o céu. Jesus pega aquele homem que não podia cultuar e coloca ele no meio. Primeiro, para quê, pastor? Para ele ter a condição de expor o seu pecado, de confessar o seu pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o que, irmão Rosito? Misericórdia. Mas a Bíblia diz que é o que confessa e deixa. Porque tem gente que confessa e continua. Tem gente que confessa, mas vive a mesma vida, irmãos. Para alcançar a misericórdia de Deus, nós temos que confessar e deixar. E Jesus não podia operar um milagre na vida daquele homem sem antes expor o quê? O pecado. Porque tem gente que quer expor o pecado do outro, ou expor a vida do outro, para envergonhar os outros. Não, irmão, nós não fazemos assim. Olha o que Jesus faz. Ele queria que ele expôsse para que fosse perdoado, restaurado, tratado, transformado e mudado. Aí o problema de muitos é que confessa para quem não tem autoridade, presbítero João Filho. Confessa para amiga, amigo, confessa para gente que tem a língua grande. Aí depois que passa por todo mundo, vem no ministério. Aí quando vem no ministério, que o ministério trata, que fica uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí vai falar: foi o ministério. Tem que confessar para quem tem autoridade, irmãos. É o pastor, é o ministério, é a liderança. Porque a Bíblia diz que o confessa e deixa, alcança a misericórdia.
Aí Jesus queria tratar esse homem, queria fazer um milagre. Olha o que Jesus fez. Homem, deu a chance a ele. Levanta e fica em pé. Ele podia ficar calado. Ele podia ficar quietinho, dizer, não é comigo. Se eu for descoberto aqui, o negócio vai ser sério. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele levanta e fica em. Ele levanta e fica em. E vai para o meio. Jesus não pegou ele lá pela mão e colocou ele lá no meio assim, tá aqui, ó, você tá errado. Isso não. Ele falou, homem, levanta e fica em pé no meio. E ele levantou e foi. De livre e espontânea vontade. E aí quando ele fala, fica em pé no meio. E aí está dizendo que o homem se levantou e atendeu a ele. O segredo, irmãos, quando Jesus te dá uma ordem, é obedecer. Não, tem gente que escuta e não fala nada, e tem gente que escuta e fala alguma coisa. Mas quando Jesus te dá uma ordem, irmãos, quer transformação, quer mudança, obedeça, obedeça, obedeça e obedeça. E Jesus, aqui, no versículo 10, pode pôr o versículo 10, irmão Robson. Olha para o homem e diga para o homem, e ordena para o homem, homem, estende a sua, estende a sua, estende a sua. E a Bíblia diz que o homem estendeu a sua. Irmãos, ele estava escondendo, sim ou não? Ele estava camuflando, sim ou não? Se ele expôsse, as pessoas iam ver ou não? Sim ou não? Ia ver. Mas ali ele não expôs para a vergonha. Ele expôs para a mudança. Ele expôs porque ele queria a transformação. Ele expôs porque ele queria ficar diferente. Ele expôs porque ele já não aguentava mais aquela vida que ele levava. De ficar tendo em culto todo dia, escondido em culto, escondendo o erro, escondendo o pecado. Ele não queria mais isso, Rosito. Ele não queria ficar vivendo como se tudo estivesse bem, mas sendo que tudo está mal. Porque tem gente que está vivendo uma vida de mal e vivendo como se tudo estivesse bem. Olha o que ele fazendo isso aqui, irmão, ele estendendo, ele disse, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver nesse pecado. Eu não quero mais essa vergonha para mim. E aí Jesus fala para ele estender a. Agora olha o que diz aqui, irmãos, ó. E o homem estendeu, e ela imediatamente, ó, e ele fez assim, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Aqui na minha versão está dizendo, e o homem estendeu, e ela foi imediatamente restaurada. Olha aqui para mim, vou fechar a Bíblia. O milagre aconteceu quando o homem obedeceu? Não, mas foi parte do milagre. O milagre vem pela obediência. A Bíblia diz que se eu obedecer, as bênçãos do Senhor virão atrás de mim. Beleza. O milagre não aconteceu na hora que ele ficou de pé, e nem na hora que ele foi para o meio. O milagre só aconteceu quando ele estendeu a. Isso aqui é forte. Tem gente que obedece. Tem gente que vem para o culto, mas ele não tem o costume de estender a mão. E aqui diz que quando ele estende a mão, a sua mão foi restaurada na mesma hora. Não adianta eu ser crente e eu ver um irmão necessitado e eu recolher a minha mão.
Não adianta nós vir para a igreja, liderar em qualquer departamento, fazer uma festa linda para Jesus, se eu não estendo a minha mão para quem precisa, para quem necessita. Você está vendo a pessoa destruída, angustiada, irmãos. E o segredo para Deus restaurar a tua vida, restaurar o teu casamento, restaurar a tua finança, é estender a mão. É estender a mão. Eu não sei se eu contei aqui um testemunho.